Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o Pastor Robson e estamos aqui para mais um vídeo, como superar emoções que destroem. O assunto que nós iremos trabalhar hoje é sobre a raiva, mostrando que a raiva é uma emoção secundária. Então peço que você fique até o final, aplique as lições, seja edificado por esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e vamos colocar mãos à obra. Eu quero deixar 3 pontos aqui, mostrando para você qual a importância de você assistir os meus vídeos, a importância de você aplicar as lições que eu deixo aqui e a importância de você compartilhar com outras pessoas. E o primeiro ponto é que o que eu ensino aqui são princípios. Princípios são declarações sucintas da parte de Deus que se tornam verdades universais. Funcionam para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. Princípios não mudam. Você não pode discordar de um princípio. Você pode ignorá-lo, mas não discordar dele, porque eles realmente funcionam. Então o que eu ensino aqui realmente traz resultado. O segundo ponto é que todos nós lidamos com a ira, todos nós lidamos com as emoções destrutivas. Todos nós lidamos com a raiva, independente da nossa classe social, se somos ricos ou pobres, independente da nossa crença, se somos crentes ou somos descrentes, todos nós lidamos com isso. E o terceiro ponto é que isso é um assunto muito sério que não pode ser ignorado, não pode ser tratado com superficialidade. Nós estamos vendo na nossa real atualidade, debaixo dos nossos olhos, filhos matando pais, pais matando filhos, filhas matando mães, as famílias se matando entre si. Então isso é um assunto muito sério que deve ser tratado com diligência. E como nós vemos aqui, a raiva é a ponta do iceberg. Ela é a consequência e não a causa. Se nós não tratarmos da causa, a ponta do iceberg se quebra. É onde se quebra o caráter, os relacionamentos, etc. A raiva é a febre. A febre é o sintoma e não a doença. Muitas doenças graves, o primeiro sintoma é febre. Então a febre é a consequência e não a causa. A raiva é aquela luz vermelha que aparece no painel do teu carro, indicando que há algo errado no motor. Então não há nada errado com o painel em si, e sim no motor, mas aquela luz vermelha é um alerta. Então a raiva é um sinal, é uma oportunidade para nós tratarmos algo que está enraizado dentro de nós. Mas geralmente o que fazemos? Devido ao nosso cérebro gostar de tudo que é fácil, conveniente e confortável, nós focamos na ponta do iceberg, nós focamos nos frutos e não na raiz, no efeito e não na causa. E por que fazemos isso? É mais fácil se explodir, é mais fácil transferir a responsabilidade, é mais fácil culpar o próximo, é mais fácil se vitimizar. Quando nós fazemos isso, nós temos um falso senso de controle quando nós estamos totalmente descontrolados. Nós temos um falso senso de poder quando na verdade estamos totalmente impotentes. Quantas vezes em uma discussão, em uma situação adversa, você se explodiu, você se alterou, você pensou que estava no controle, que estava com todo o poder e na verdade você não tinha controle nenhum, estava totalmente impotente, porque aquela situação ou essa situação não se resolveu, somente agravou. Por quê? Porque ponta de iceberg não resolve problema. E quais são as 3 causas majoritárias, a raiz que produz a raiva? Necessidades não atendidas, expectativas não alcançadas e insegurança. Nada mais, nada menos. Necessidades não atendidas está relacionada a coisas. Aquilo que você gostaria de receber, aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Mas há um obstáculo, há um bloqueio que lhe impede. E com isso você se frustra. Expectativas não alcançadas está relacionada a pessoas. Aquilo que você espera de alguém. Um carinho, uma resposta, um reconhecimento. Hoje isso está tão superficial que até um like na internet faz as pessoas descartarem umas às outras. Insegurança é quando nós se vitimizamos, culpamos o outro, criticamos, transferimos a responsabilidade. E a pergunta fica, em qual dessas 3 você se encaixa mais? Qual é o teu maior desafio aqui? Agora vamos ver alguns exemplos dessa raiz. Provérbios capítulo 19, versículo 3 diz assim: a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então o homem, pela sua própria estupidez, ele perverte o seu caminho. Mas quem ele culpa? Deus. Quem ele julga? Deus. Quem ele chama de injusto? Deus. E isso aconteceu com o primeiro casal, Adão e Eva.
feitos imagem e semelhança de Deus, formados pelo próprio Deus, colocados no jardim do Éden, tudo trabalhava a favor deles em perfeita harmonia. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus dá uma ordem a Adão, dizendo a Adão que ele poderia comer do fruto de todas as árvores que estavam no jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse ele certamente morreria. E no capítulo 3, a mulher é enganada, é tentada pelo diabo, e come do fruto e dá ao teu marido, e ele também come e cai em transgressão. E os olhos de ambos se abrem, e eles percebem que estão nus, e fazem roupas de folhas para si. Mas na viração do dia, quando eles ouvem a voz de Deus, eles se escondem por entre as árvores. E Deus pergunta ao homem: onde estás? E ele responde a Deus: percebi que estava nu, tive medo e me escondi. E Deus responde: quem te disse que estavas nu? E aí Gênesis capítulo 3, versículo 12, ele culpa Deus, ele diz: a mulher que tu me destes por esposa, me deu do fruto e eu comi. Ele errou pela própria decisão dele, ele tinha o poder de escolha. Ninguém colocou uma faca no pescoço de Adão, forçando ele a comer o fruto. Ele comeu por decisão dele. Mas quem ele culpou? Deus. Pela estupidez dele, ele caiu em transgressão, mas ele transferiu a culpa dele para Deus. E outro exemplo muito importante que nós temos está em Provérbios capítulo 27, versículo 4, que diz assim: cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas a inveja, quem poderá resistir? Então nós vemos que mesmo a ira sendo cruel e impetuosa, ela é consequência, ela é efeito. Agora a inveja é raiz, a inveja é causa. Quem poderá resisti-la? Em Gênesis capítulo 37, onde se dá início à narrativa da história de José, nós percebemos que os irmãos de José passaram a odiá-lo porque o pai amava mais a José do que os outros irmãos. Então havia uma raiz ali, a inveja, o ciúme. Eles tinham as necessidades não atendidas, as expectativas não alcançadas pelo pai, isso trazia a eles insegurança. E consequentemente, traíram o próprio irmão. Quase mataram o próprio irmão. Venderam o próprio irmão aos ismaelitas. Havia uma raiz ali, chamada inveja. E agora eu vou lhe dar ferramentas para você resolver isso na tua vida. E a primeira ferramenta, você vai fazer uma autoavaliação em situações na tua família, no teu casamento, com os teus parentes, na tua igreja, no trabalho, em que você se sente desapontado, quando você se sente frustrado, quando suas necessidades não são atendidas, suas expectativas não são alcançadas, ou você se sente insegura. E o próximo passo, você vai tomar uma decisão, e decisão não se toma com emoção, decisão se toma com razão. Você vai chamar essa pessoa ou essas pessoas para conversar e deixar claro para elas quando você se sente frustrado, em que situação você se sente frustrado com elas. E como você vai fazer isso? Focado na solução, sem ataques, sem vitimismo, sem transferência de responsabilidade. Você vai conversar com essa pessoa, o que podemos fazer para resolver essa situação, esse problema, procurando soluções. E com isso você deu um grande, imenso passo. Por quê? Porque você foi na raiz, você falou com a pessoa, você deixou claro para ela. Você não ficou murmurando pelos cantos, criticando ou fofocando para terceiros, você foi na pessoa. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes aquilo que você precisa não é o que a pessoa precisa. Aquilo que é importante para você não é importante para ela. Às vezes ela não sabe, ou às vezes ela sabe superficialmente. E numa conversa mais séria isso fica mais claro e pode ser resolvido, e com certeza será. E o próximo passo, você vai olhar para dentro de você e ver aonde você precisa de cura para melhorar os seus relacionamentos com você mesmo e para com o próximo. E vai se lembrar das últimas vezes que você se alterou, que você se excedeu, e perceber que havia algo mais profundo, havia uma raiz ali, e que aquela raiva, aquela explosão foi somente consequências. E após você fazer isso, agora eu lhe dou a cura completa. A Bíblia é o manual de vida do ser humano. A Bíblia não é um livro religioso como muitos pensam e usam. A Bíblia é um documento. É a mente de Deus estampada nas páginas como revelação para os seus filhos. Jesus é o autor e consumador da fé. Nós não temos vidas em nós mesmos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nada podemos fazer. Quando Jesus dá início ao teu ministério terreno, Lucas capítulo 4, versículo 18, que ele está na sinagoga em Nazaré e lhe entregam o rolo do profeta Isaías para ele ler, o
que hoje na nossa Bíblia é o capítulo 61, versículo 1, e quando ele lê está escrito assim: eis que o Espírito de Deus está sobre mim, e me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Naquele dia aquela profecia estava se cumprindo. Foi para isso que Jesus veio, para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para aqueles que são humildes, que sabem que precisam do poder do alto para serem verdadeiramente livres, para dar vista àqueles que estão cegos espiritualmente, para pôr em liberdade aqueles que estão nas correntes da mágoa, da inveja, do ódio, do engano. Foi para isso que ele veio. E como nós fazemos isso? 1 João capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10, quero que você preste atenção nas condições. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Quem você engana? Você mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em outras palavras, concluindo, quem confessa fraqueza não confessa fracasso. O lugar mais alto para nós estarmos é nos pés de Jesus. Você nunca vai se levantar diante de um problema enquanto não se prostrar diante de Deus. Ele tem a solução. O remédio remedia, mas só Jesus cura. E que você seja curado, que Deus lhe abençoe e que você seja edificado por essa palavra.